Olá pessoal, bom dia a todos e a todas. Alguns de vocês talvez já me conhecem, outros não. Bem, eu sou o professor Jean Leles e serei o professor ministrante do Cálculo 2 pelo Projeto Newton, ok? Então eu quero dar as boas-vindas a vocês que estão aqui no auditório, dar as boas-vindas ao pessoal que está pelo Zoom, dizer para os colegas do Zoom primeiro algumas recomendações básicas de atuação. Sobre o Zoom, a interação é liberada, vocês podem colocar aí o bom dia, podem mandar as dúvidas de vocês. Imagino que como primeiro dia vamos ter bastante dúvidas, vocês podem, mas a interação no Zoom será feita pelo chat, tá bem? Vocês podem ir colocando aí as perguntas de vocês, os questionamentos. E para os colegas que estão aqui, bem, eu vou pedir para que mostre rapidamente aqui o auditório, pela câmera oposta. Bem, como vocês podem ver, a partir do novo bandeiramento da UNB, foi permitido que os alunos que estão vacinados, ou com pelo menos a primeira dose da vacina, possam estar nos ambientes da universidade respeitando o distanciamento e todas as regras sanitárias. Isso foi informado para vocês no vídeo curto que foi mandado, também foi informado por e-mail e no SIGA. Então, e aí é importante, era imprescindível que os alunos que desejarem vir, seja todos os encontros, ou seja, em alguns encontros presencialmente, tem que preencher um formulário que foi enviado para vocês via Google Forms e colocasse uma foto do comprovante de vacinação, tá certo? Eu vou falar sobre isso. Algumas recomendações para os colegas que estão aqui no auditório. Primeiro, é que como vocês viram, as cadeiras estão marcadas para que não sejam usadas todas as cadeiras. Então, uma cadeira sim, uma cadeira não, está marcada como uma cadeira bloqueada. Então, onde tem os papéis nas costas, não sentem, por favor. Além desse espaço que vocês estão aqui, nesse momento, ficou mudo. Todo mundo consegue me ouvir aí no chat? Estão conseguindo ouvir? As aulas vão ser gravadas, vão ser disponíveis tanto via Moodle como YouTube, eu já falo um pouquinho sobre isso, mas vai estar tudo gravado. Além desse espaço aqui, para os colegas que não estão aqui, ou mesmo para os que estão aqui no auditório, além desse espaço, a gente tem mais dois espaços que vocês podem utilizar para assistir essas aulas, que são a sala 8, pode mostrar, por favor, só para os colegas. Sala 8, como vocês podem ver, ela está vazia. Então, todos esses espaços onde não estão marcados com papel estão disponíveis. Se vocês sentarem lá na sala 8, vai ter um telão, assim como vocês conseguem ver aqui em cima. E aí vocês vão assistir a mesma aula transmitida para a sala 8 e também tem a sala 15, se eu não me engano o número, que pode ser mostrado aí. Então, tem bastantes. 13, desculpa, a sala 13 também está disponível. Como vocês podem ver, estão marcados alguns assentos que não podem ser ocupados. E lá no fundo vocês veem um microfone, que vocês também, os alunos que estão aqui, podem observar que a gente tem um aqui à minha direita, ou à esquerda de vocês. Bem, esse microfone é caso vocês tenham alguma dúvida. A gente vai fazer o seguinte, assim, é preferencial, levando em consideração que a gente tem alunos aqui, tem alunos na sala do Zoom e poderemos ter alunos nessas salas 8 e 13, é preferencial, o mais recomendado é que caso vocês tenham uma dúvida, vocês se levantem, se posicionem ali próximo ao microfone, eu vou entender que você tem uma dúvida, você só fala seu nome, seu curso, se apresenta e faz sua pergunta para que os outros colegas também tenham acesso, tá certo? Em alguns momentos, inevitavelmente, vem aquela dúvida que é muito rápida, que uma coisa mais detalhe, então se você me perguntar daí da cadeira for uma coisa mais simples, eu vou cantar a pergunta para os demais, para que todo mundo entenda sobre o que eu estou falando e respondo. Mas quando for uma pergunta mais elaborada, alguma coisa assim, alguma coisa que vocês queiram compartilhar com a turma, eu peço que vocês utilizem ali. Eu daqui a pouco eu vou dar uma geral nas dúvidas que apareceram aqui, e também nas dúvidas dos colegas aqui, eu já começo a responder porque são muitos. Eu tenho algumas coisas bem importantes para dizer. Bem, há uma recomendação muito importante para os alunos que estão aqui, além de não usarem os assentos que estão marcados como bloqueados, como vocês podem observar, tem 3 câmeras, e essas são as câmeras que transmitem tanto no Zoom como nas outras salas. Então, os colegas que estão mais nessas cadeiras próximas da câmera, eu peço que tomem muito cuidado para não passar na frente da câmera, para não atrapalhar a transmissão.
Vocês vão ver, inclusive, que algumas cadeiras em volta das câmeras estão bloqueadas, exatamente para não ter esse problema com a gravação. Bem, não é importante conservar o ambiente, então eu vou pedir principalmente que vocês não comam dentro da sala. Também não coloquem o pé ou o sapato em cima dos assentos, que às vezes é um hábito que a gente cria, principalmente em casa, mas para tentar conservar, eu vou pedir que vocês evitem colocar o pé na cadeira, tá bem? Acho que das recomendações assim de uma boa ambientação em relação ao ambiente do Zoom e em relação ao ambiente que a gente está aqui são basicamente esses. Aí tá, agora vamos a umas perguntas, eu imagino que tem uma série de dúvidas, eu vou tentar ir esclarecendo. Vamos lá, questões a questão da presença. Para os alunos que vêm aqui, vocês tiveram que marcar alguma coisa lá na entrada, que lá será considerada a nossa frequência. Para os alunos que estão no Zoom, eu vou pedir, é extremamente importante, quando vocês forem entrar no Zoom, vocês escolham uma identidade, né, um name. Então, coloquem o nome de vocês completo e a matrícula não, perdão. Coloquem o nome completo de vocês e o curso. Por quê? Porque o próprio Zoom ele tem uma ferramenta que gera uma planilha de quem entrou. Então, teve uma transmissão pelo Zoom, no final dessa transmissão, o próprio Zoom consegue listar para mim todos os alunos que estavam, todos os nomes, e no caso, nome e curso, o nome e o curso de quem estava naquela chamada. Inclusive com o tempo de permanência, todas essas informações. Então isso vai ser a forma do Zoom, e para os alunos que estão aqui é basicamente aquela checagem lá na entrada. Para os alunos que não vieram, existe uma checagem ali na entrada que leva em consideração aquelas respostas do formulário. Eu vou reforçar também a questão do formulário, porque alguns alunos do Cálculo 2 ainda não vieram. Tá, agora eu imagino que tem uma série de dúvidas sobre como vai ser o curso, como vai ser avaliações, isso é bem comum na primeira. Talvez a gente fale um pouquinho mesmo de matemática hoje, mas eu acho que a primeira coisa é ambientar vocês como vai ser o projeto. Os alunos do Cálculo 2 têm uma vantagem, muitos ou alguns pelo menos, fizeram o Cálculo 1 também pelo projeto Newton, então às vezes fica um pouco mais simples. Principalmente para aqueles alunos que fizeram o Newton já nesse modelo que até então era remoto, e agora vai ter esse formato de 2 ofertas, ou 2 formatos de participação. Bem, o projeto Newton, falando bem rápido para a gente avançar nesse tema, o projeto Newton é um dos maiores projetos de ensino de cálculo diferencial integral do país. Bem, eu não sou daqui, eu sou graduado e mestre pela Universidade Federal de Goiás e doutor pela Universidade de Brasília, a UNB. E já conheci algumas outras universidades, então é um dos maiores projetos voltados para o ensino de cálculo diferencial integral, e tem algumas características bem próprias, das quais eu sou um grande defensor, apesar de não estar no projeto há pouco tempo. O projeto existe desde 2013. Uma das coisas que eu acho mais interessante no projeto Newton é que ele é pensado de uma forma multidisciplinar. O projeto Newton basicamente entende que o ato de dar aula é um ato puramente de comunicação. E nada melhor do que você ter numa equipe, quando você pensa em um curso que no caso do Cálculo 2, a gente vai atender aí cerca de quase 300 alunos, o Cálculo 1 está atendendo quase 500 alunos. E quando você quer dar um passo tão grande, ou seja, que um professor consiga atender tantas pessoas, é necessário você pensar as estratégias e as formas de fazer isso, e para isso exige uma equipe. Então a equipe do Projeto Newton temos os câmeras, temos o pessoal que fica lá dentro da cabine responsável pela transmissão, pela edição dos vídeos, temos professores da informática, professora da computação, responsável por gerir e manter o Moodle funcionando, temos professores da equipe da comunicação, que pensa todo esse esquema de como vai ser feito, qual a melhor forma de fazer um curso para um grande número de alunos sem perder coisas importantes, que no caso é a interação aluno-professor, isso aqui não é de forma alguma um curso à distância ou um cursão desses que existe. Esse é um curso que tenta resolver uma série de problemas, no sentido de a grande demanda dos cursos de cálculo e coisas desse tipo,
só que de uma forma inteligente, uma forma que não, pelo contrário, em vez de prejudicar vocês, favoreça o processo de aprendizagem de vocês. E isso está voltado muito, uma das coisas que é primordial no Projeto Newton, e vocês vão perceber isso, caso já não tenham vindo no Projeto Newton, é que a gente considera muito importante desenvolver em alunos de graduação autonomia de estudo. Ah, isso é tirar a obrigação do professor? Não, muito pelo contrário. O professor, principalmente a nível universitário, ele é mais um auxílio na formação de vocês, mas no sentido de ele estar aqui para tentar indicar caminhos. Mas o processo de aprendizado, mesmo a nível básico, ele é um processo muito individual. Então, vocês têm que entender, isso, uma das coisas, acho que todo mundo conhece, e se não conhece é o próprio, alguém que diz o seguinte: professores de cálculo ou professores universitários em geral acham que a gente só tem essa disciplina. Essa é uma das frases que eu mais ouvi como professor de cálculo, é aquele, tem muitas disciplinas, o professor acha que a gente só tem essa disciplina para fazer. Não é essa a questão. É porque comparado com como a quantidade de conteúdos que vocês tinham no ensino básico, a quantidade de conteúdo que vocês vão ter em disciplinas a nível de graduação é muito maior. Então, é essencial que vocês tenham essa capacidade de uma aprendizagem mais autônoma, que vocês consigam organizar o tempo de vocês, que vocês consigam tirar algum tempo para estudar e coisas desse tipo. E quando vocês chegam nesse ponto, aí toda a graduação como um todo se torna bem mais tranquila, assim. Vocês vão ver que no momento que vocês assumirem esse protagonismo em relação ao processo de aprendizado, onde o professor é aquele que tira a dúvida, é aquele que dá os caminhos, ou seja, ele é um mais experiente no sentido de indicar bons caminhos, mas que você consegue fazer uma boa parte disso de forma autônoma, você vai ver que o curso se torna uma coisa bem mais tranquila, assim. Deixa eu só ver, tem uma pergunta. Professor, os alunos que trabalham e não podem frequentar as aulas síncronas, podem assistir às aulas gravadas e entregar, depois você faz cálculo, entregar e integrar nunca mais se torna a mesma coisa, é um problema sério. Entregar atestado de trabalho. Tá, os alunos que trabalham, bem, eu vou pedir que você, esse tipo de pergunta e algumas perguntas desse tipo, eu vou pedir que você envie o caso para o e-mail do projeto, que é projetonewton@gmail.com, porque como eu disse, o projeto ele é formado por uma equipe e as decisões não são quando o projeto é uma equipe, as decisões também são colegiadas, tá? Então, alguns detalhes, assim, eu prefiro que vocês enviem e-mails, principalmente em relação a atestado, essas coisas, e aí a gente resolve, tá bem? Arthur, diga para quem está fazendo cálculo 1 e cálculo 2. Diga para quem está fazendo cálculo 1 e cálculo 2, você tem que ser mais autônomo do que quase todo mundo aqui. E olha que quase todo mundo aqui vai precisar ser bastante. Isso é uma coisa, uma possibilidade que a UFPA permite. E eu vou dar um exemplo positivo e um exemplo negativo do que acontece quando você não tem pré-requisitos. O cálculo 2, bem, é meio óbvio que cálculo 1 e cálculo 2 têm alguma relação, né? A mesma coisa que você pensar num filme, né? Sei lá, se você acha que dá para assistir o filme 2 antes de assistir o 1 e que isso não vai ter nenhuma consequência, obviamente é pouco provável, né? Em geral tem correlações. Mas é possível? Bem, vou dar um exemplo positivo e um exemplo negativo. Eu sou aluno, bem, acho que todos vocês devem conhecer mesmo que por nome, a OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. Eu sou aluno da OBMEP e quando eu entrei para fazer matemática, eu fiz a minha graduação e o meu mestrado juntos. Ou seja, em 4 anos, que é o tempo do curso de matemática, bacharelado, eu fiz o curso de matemática e fiz o meu mestrado, em 4 anos eu tinha terminado os dois. Deu certo. Por que deu certo? Porque como eu era aluno de Olimpíadas de Matemática desde muito novo, eu desenvolvi autonomia. Porque estudar para Olimpíadas de Matemática não tem um professor que te ensina a resolver problemas de Olimpíadas de Matemática. Você tem que se virar. Então eu tive um hábito de estudar muito de forma autônoma desde muito novo. Então, quando eu cheguei a fazer disciplinas em ordens diferentes. Disciplinas, por exemplo, fazer um cálculo 2 não chegou a fazer, mas álgebra eu cheguei a fazer disciplinas de álgebra mais na frente, antes de outras que eram pré-requisitos e coisas assim. Por quê? Porque quando eu ia fazer uma, eu olhava quais eram os pré-requisitos e eu acabava estudando a outra disciplina de forma paralela.
Então isso é autonomia, isso é você entender que o cálculo 2 vai tratar de diferenciabilidade, de integração de funções de várias variáveis. O cálculo 1 trata desse problema no caso de uma variável. É claro que se eu não consigo fazer em uma variável, vai ficar bem difícil eu aprender a fazer em duas variáveis. Então, para quem resolveu fazer o curso, os dois simultaneamente, você não vai poder seguir o curso de cálculo 1 na velocidade que o curso de cálculo 1 é pensado, né? Porque na semana que vem eu já vou estar falando de derivada, enquanto que lá no cálculo 1 você vai levar quase que até o final do ano para entender coisas que eu vou usar daqui 2 semanas. Então, se você decidiu fazer dessa forma, e várias faculdades dão essa liberdade de se matricular em vários, é possível. Mas, quando, no caso, é difícil, tá? Eu não vou dizer para vocês que vai ser fácil, porque provavelmente vai ser bem difícil. No meu caso foi muito difícil, deu certo, mas bem, a minha psicóloga sabe o trabalho que deu. Então, assim, acredite, não é um processo simples, é um processo bem difícil. E aí é a questão de escolha, né? Se você estiver disposto a sacrificar algumas noites de sono, se você estiver disposto, aí talvez seja possível. Bem, hoje eu sou um pouco mais velho, né? Não tô mais... Quando a gente é jovem, a gente é muito eufórico, né? Quer fazer tudo de uma vez. Eu, atualmente, um pouco mais maduro, não recomendo. Eu acho que existe um tempo, tá? Eu acho que amadurecer conceitos leva um tempo e eu tive que pagar certos preços exatamente por querer fazer as coisas muito rápido. Mas, bem, teve lados positivos também. Como vocês podem perceber, eu não sou muito velho, estou aqui, então não posso reclamar totalmente. Tá, dito isso, eu quero apresentar para vocês o ambiente, que é o ambiente principal onde tudo vai acontecer do projeto, tá? Para quem já é do Projeto Newton conhece o Moodle, para quem não é eu vou apresentar. Essa daqui, deixa aparecer aí, esta é a página do Moodle. Todos vocês já estão inscritos no Moodle. Então, quando eu olho o número de alunos que estão no Moodle e o número de alunos lá do SIGA do curso, é o mesmo número. Então, todos vocês estão. Se vocês não acessaram, nunca entraram no Moodle, vocês vão ter o e-mail de vocês do SIGA e a senha Newton123 como senha padrão que vocês podem trocar depois. Se você já foi aluno, já entrou no Moodle em algum momento, sei lá, eu fiz Newton há 3 anos atrás, aquela senha e aquele login que você usou lá é o mesmo, tá? Isso carrega. Se você perdeu, aí você manda um e-mail para o projeto. Eu vou apresentar aqui o e-mail do projeto daqui a pouco, e aí vocês vão tirar essas dúvidas. Então, se você nunca entrou, é o e-mail que você cadastrou no SIGA Newton23. Se você já tinha conta há algum tempo, é aquele login, aquela senha. Aqui, pessoal, essa página está sendo pensada há muito tempo para ser ser um roteiro mesmo, ser um ambiente virtual onde o curso acontece. Então tem aqui umas boas-vindas. Para quem ainda não preencheu, eu vou pedir no cálculo 2, até porque é o nosso primeiro encontro, enquanto que o cálculo 1 foi na sexta-feira. A gente não teve o primeiro encontro na segunda porque era Recife, certo? Então, como está sendo o primeiro encontro, eu vi que ainda poucos alunos do cálculo 2 responderam este questionário. Este questionário aqui, uma das funções dele é exatamente recolher os comprovantes de vacinação daqueles alunos que decidirem vir. Seja todos os dias, seja, sei lá, em algum encontro. Na aula de revisão eu vou querer estar presencialmente, porque presencialmente eu vou logo, faço as perguntas. Então, você precisa mandar o certificado. Ou, sei lá, tal dia eu vou ter orientação, vou ter alguma coisa na UFPA, então eu vou aproveitar que estou lá e vou assistir a aula. Tem que mandar o comprovante de vacinação, pelo menos uma das vacinas, tá bem? E aqui a gente tem um formato, e aí eu vou falar um pouquinho sobre como o curso funciona, qual que é o modelo do curso. O nosso curso ele funciona em ciclos de atividades, é como se você quebrasse o conteúdo em ciclos de 2 semanas, 15 dias ou 10 dias úteis. Esse primeiro ciclo de atividade 1, que é o que começou na sexta-feira com a liberação do estudo dirigido, que eu já vou falar dele e que hoje é o primeiro encontro, ele tem um formato que é o seguinte, e esse é o formato de... Aqui está carregando, só um minuto, vou voltar aqui. A internet... Deu uma... Tá, enquanto a internet vai... Aqui, apareceu. Bem, o que vocês vão ter acesso a cada 2 semanas e como vai funcionar?
Vocês vão ter aqui o link para quem vai acessar pelo Zoom, com a ID, a senha de acesso. Também é transmitido pelo YouTube e fica, além de ser transmitido, fica disponível no YouTube. Tem alguns alunos que têm pacotes de dados que dão preferência para dados do YouTube, tem certos casos especiais, o consumo de dados no YouTube às vezes é um pouco menor, então todas as aulas, se você quiser assistir novamente, perder uma aula, está disponível no canal do Unitai lá no YouTube. Aqui são as sessões de monitoria, vou falar delas em breve, vamos colocar uma pequena ordem nas coisas. E aqui tem as notas dos professores. As notas dos professores é um material que vem sendo elaborado no projeto há algum tempo, que é aquelas... O professor digitou a aula que ele ia dar naquele dia e foi somando esse material, e aí formou um material de apoio, que junto com o livro-texto é o que eu vou seguir. Então vocês têm disponível aqui, se vocês entrarem, vocês vão ver que no primeiro ciclo de atividades eu vou falar dos espaços RN e funções vetoriais. Deixa eu aumentar aqui até o máximo aqui. E aí vocês vão ver que esse é o conteúdo desse nosso primeiro ciclo de atividades, que vai até a sexta-feira da outra semana. Aqui está os conteúdos que eu vou apresentar para vocês e tem um texto aqui. Claro que não vai estar tão com imagens e tão interessante talvez como livro-texto, mas é um guia, assim, ajuda com um material complementar. É uma versão mais resumida do que como vai estar no livro-texto de vocês. Sobre o livro-texto, desde o semestre passado, eu pedi que na aba livro-texto, como vocês podem ver, tudo que eu vou falando vai estar aqui no Moodle. Na aba livro-texto, eu pedi que disponibilizassem o livro-texto tanto do cálculo 1 como do cálculo 2, porque em geral, quando vocês vão para o cálculo 2, vocês não têm mais acesso à sala Moodle de vocês do cálculo 1. E por que eu pedi que ficassem os dois disponíveis? Porque, como eu disse, né, spoiler do curso, vai usar cálculo 1 em todas as aulas. Então, é natural que às vezes vocês vão necessitar de uma revisão de cálculo 1, coisas desse tipo. Então, eu pedi para disponibilizarem aqui o material. Listas de exercícios, tem essa aba de listas de exercícios. A cada ciclo de atividade, ou seja, a cada 15 dias, vocês terão que fazer uma lista de exercícios e terão que devolver ela, tá? Ainda não está disponível, mas aqui você entra, você vai ver que já tem uma lista de exercícios do curso. Essa lista de exercícios, ela tem um pouquinho de revisão aí do cálculo 1. Vocês vão ver que eu estou pedindo algumas questões de cálculo 1 aí, para vocês entenderem que isso é importante, relembrar um pouco dos conceitos, e depois vem algumas questões de geometria analítica, ou uma pequena introdução à geometria analítica. Vou começar a falar disso hoje, é o objetivo. E um pouquinho aqui de funções vetoriais. As funções vetoriais, elas são o caso mais parecido com o cálculo 1. E eu vou falar um pouquinho disso também em breve. A parte de conteúdo eu talvez não vou conseguir avançar muito, mas eu preciso falar o que eu acho mais importante sobre o modelo do curso para que gerem as dúvidas e eu possa responder, tá bem? Então tem essas listas de exercício, os livros textos, como eu apresentei, plantões de dúvida. O Projeto Newton tem uma equipe de monitoria, tem um professor responsável e tem uma equipe de monitoria. Os monitores, para quem é do Newton, quem já fez disciplina pelo Newton conhece, mas todo mundo, vocês já estão há algum tempo na universidade, entende como funciona a monitoria. É uma equipe de alunos que já fizeram essas disciplinas, um pouco mais adiantado que vocês, que foram muito bem na disciplina e que tiveram um processo de seleção, que estão responsáveis por auxiliar vocês. Eu acho extremamente importante, assim, eu acho, e isso é uma opinião bastante geral, inclusive dos alunos, depois de conversarem com monitores, que às vezes o monitor tem uma fala mais próxima, às vezes o monitor ele teve essa mesma dúvida que você tem há pouco tempo, então, às vezes a linguagem se assemelha um pouco mais. A linguagem do professor, quanto mais você vai avançando num determinado conhecimento, infelizmente, eu não considero isso como algo positivo, mas infelizmente a sua fala às vezes vai se distanciando, você começa a ver de uma distância um pouco maior o objeto, e quando você descreve um objeto de longe, você descreve diferente de quem está mais perto. Então, eu acho extremamente importante, e não deixa a monitoria só para a semana da prova, ou o último dia para a lista, vou tentar procurar a monitoria. Para você desenvolver aquela autonomia que eu falei, você precisa criar uma rotina. E sobre criar uma rotina, eu quero falar uma coisa muito importante. E aqui tem o poste sua dúvida no fórum, acho que ainda não tem, já tem aqui, ó.
Eu respondo, tá, pessoal? Eu quase sempre antes da primeira aula, se vocês colocarem aqui as dúvidas de vocês, eu quase todo dia que eu vou dar aula, eu entro antes e vejo as dúvidas que estão aqui. Então eu tenho o hábito de olhar, mas se você colocar a sua dúvida aqui, seja sobre o conteúdo, ou eu vou responder ou vou direcionar vocês para onde tirar aquela dúvida, tá? Então usem esse espaço. Eu Para quem, bem, fez o cálculo 1, o cálculo 2 comigo e está fazendo novamente, a gente sabe que eu costumo responder, tá? Tá, e aí sobre a organização, eu acho que a melhor forma de eu mostrar para vocês é via esse planner de atividades. Eu inclusive imprimi o meu, sugiro que se vocês puderem, imprimam de vocês também, que vai dar uma cara boa. Eu vou ter que dar um zoom aqui, não vai ficar inteiro na tela, mas eu gostaria muito que vocês olhassem. Essa é uma ferramenta, pessoal, que a gente fez para que vocês pudessem organizar mesmo a rotina de estudo e das atividades de vocês. Ele é dividido pelos ciclos de atividades, ele é colorido, eu imprimi inclusive colorido só porque eu achei bem organizado. O que ele diz para vocês, esse plano? Ele é um guia, ele é aquela agenda que a gente sempre tenta criar, né, no começo de todo semestre, e não dura nem uma semana, a gente já fugiu daquela rotina. Ele é a tentativa de ajudar vocês nisso. Ele vai dizer para vocês quando que entra as notas dos professores no Moodle, o que vai acontecer naquela aula. Então, por exemplo, tinha um roteiro de estudo dirigido, que eu já vou mostrar para vocês lá no Moodle que está disponível. Quando que entra a lista, o que está planejado para aquele encontro. Então, está planejado para esse encontro que eu fale de RN, que eu explique para vocês o que é funções vetoriais e fale um pouquinho sobre distância entre pontos. Eu vou falar isso já em breve. Ele diz para vocês, bem, quando seria interessante que vocês finalizassem o estudo dirigido, mas essa é uma data sugerida, tá? O estudo dirigido fica disponível até o final do ciclo de atividade, até porque nesse primeiro nem daria muito como vocês finalizarem tudo tão rápido, já que esse é o nosso primeiro encontro. Essa é uma data sugerida para que vocês se organizem, mas é bom vocês entenderem que fica disponível até o final do ciclo. Então, ele meio que organiza e dá espaço para vocês também. O que eu sugiro, caso vocês precisem, sintam a necessidade de organizar? Imprimam esse planner e coloquem as demais atividades de vocês nele, para que vocês consigam comparar qual que é os melhores momentos que vocês têm para estudar, para fazer as listas e coisas desse tipo. Organização vai ser extremamente importante, tá, pessoal? Porque o conteúdo de cálculo, aquela frase de os professores de cálculo acham que a gente só tem essa disciplina, em minha defesa, pessoal, não é culpa minha, assim. A culpa de cálculo ter tanto conteúdo é da genialidade humana, tá? Bem, um dos caras que leva o nome do curso, que é o Newton, Sir Isaac Newton, em inglês, e o Leibniz, um alemão, eles desenvolveram durante uma pandemia, no caso do Newton, durante a pandemia da peste negra, eles desenvolveram do nada, do zero, o cálculo diferencial integral, tá? Então, se tem tanto conteúdo em cálculo 1 e tem tanto conteúdo em cálculo 2, a culpa, entre aspas, não é dos professores de cálculo 1, a culpa é do próprio Newton, mas não do projeto, tá? Do Newton como pessoa, não dá para cobrar dele, já morreu há muito tempo. Mas é isso, tá, pessoal? É muito conteúdo, sim. E nenhum professor, se algum professor disser para vocês, ou se algum colega de vocês disserem que cálculo é fácil, ele provavelmente está pregando um trote, tá? Cálculo é difícil. Cálculo é difícil até para quem gosta de matemática. São conceitos profundos, são conceitos que, como eu disse, é fruto da genialidade humana. Vocês estão tendo que entender coisas extremamente elaboradas. E em defesa dos próprios matemáticos, ou seja, do Newton e do Leibniz que se desenvolveram, praticamente nenhuma das tecnologias modernas existiriam sem cálculo diferencial integral. Para quem sabe um pouquinho de física, sabe que não dá para, ou mesmo os alunos da engenharia, entende que nenhuma das revoluções tecnológicas atuais existiria sem desenvolvimento do eletromagnetismo, né? De tecnologias voltadas para os fundamentos do eletromagnetismo. E o que rege o eletromagnetismo são funções diferenciais. As funções de Maxwell só existem porque existe cálculo diferencial. Então, em resumo, é difícil, mas é essencial para a existência da sociedade moderna. Então, é por isso que eu acho extremamente importante
que vocês tenham uma rotina de estudo, a gente faz algumas sugestões, baixem isso, vejam qual que é o conteúdo, o que vai ser dito naquela aula, e façam isso em contrapartida com o Moodle. Tentem dar uma lida antes, sempre que possível. Eu sei que a gente não é difícil manter uma certa regularidade, mas façam isso o melhor que vocês conseguirem. Quanto melhor vocês se saírem nessa parte de planejamento, provavelmente melhor vão se sair no curso. Então vamos lá. Coisas que ficaram para eu dizer. Já está disponível o primeiro estudo dirigido. Esse primeiro estudo dirigido é esse roteirozinho aqui, que se você entrar, você vai vir para esse espaço. Eu faço aqui alguns textinhos, alguma motivação de por que fazer um estudo dirigido com práticas de exercício. O que é um estudo dirigido? É você fazer por si, ou seja, eu vou indicar para vocês aonde está um conteúdo, primeiro em relação à revisão de cálculo 1. Então eu vou mostrar para vocês, olha, pega o livro texto, essas páginas que estão marcadas aqui são do livro texto de cálculo 1, tá bem? Do cálculo 1 que está disponível para vocês no Moodle. Dá uma olhada lá na página 131, lá está a definição da reta tangente, que é importante, todo mundo que fez lá cálculo 1 é assim que a gente começa a entender derivada. Dê uma olhada na definição de derivada no ponto, está na página tal. Aí vocês vão ler um texto, vão ir marcando aqui que vocês fizeram, vai marcando. Quando vocês terminarem, tem um pequeno teste aqui, que só vai estar disponível quando vocês fizerem, marcarem, pelo menos que vocês fizerem. Não precisa, eu sei cálculo 1 demais, eu fui com excelente em cálculo 1, então só marca tudo e vai para o teste, tá? Só marca tudo, clica lá no teste e faz o teste. Pronto, não precisa, eu vou ter que ir na página por página. Não, se você foi o excelente do cálculo 1, tenho certeza que não vai ser necessário. E aqui tem um pouco de revisão, agora essas páginas aqui já são relacionadas ao livro de cálculo 2, sobre uma introdução à geometria analítica, que é o objeto de interesse, é o espaço de interesse do cálculo 2. A gente vai falar de diferenciabilidade e integração, mas em várias variáveis. E para falar de várias variáveis, eu preciso entender como é que é o Rn, como é que é esse espaço onde eu tenho várias variáveis. Aqui tem uma pequena introdução. Esse roteiro já está disponível. Se vocês tiverem algum probleminha na execução, manda um e-mail para o projeto. Tem algum lugar aqui que tem os e-mails do projeto? Que eu posso abrir, peraí. Isso. Eu adoro o ponto eletrônico, que parece aquela voz divina assim que te ilumina. Em contatos. Em contatos vocês têm aqui as formas de contato com o projeto, tá? Esse é o e-mail, principalmente para essas dúvidas do tipo... coisas sobre frequência, atestado de trabalho, coisas desse tipo. Essas dúvidas é importante que vocês enviem para esse e-mail. Vocês também têm esses contatos aqui, tem a página no Facebook, onde é postado algumas coisas, esse grupo no Telegram, onde também são divulgadas listas, datas, feitas algumas chamadas, vocês fiquem à vontade para acessarem. Lista de exercícios já falei. O plantão, agora eu vou falar sobre a monitoria. Bem, em relação à monitoria, de forma remota, ela já está disponível a partir de hoje. Se você vier aqui em plantão de dúvidas e vier bem aqui em acesso ao plantão de dúvidas, é aqui que você tem contato com a sessão de monitoria, por enquanto só de forma remota. Os monitores, eles ainda estão em processo de seleção, então a gente tem um grupo menor e a gente está esperando, no caso deles, ter contato com muitos alunos, que eles fechem de fato o ciclo de vacinação. Então, caso vocês venham a ter contato com os monitores a partir do segundo ciclo de atividade, vocês podem ficar tranquilos que a gente só vai permitir que os monitores tenham contato presencial quando eles tiverem fechado, de fato, o ciclo de vacinação, tanto em relação à proteção deles, como em relação à proteção de vocês. Então, por isso que, para quem não sabe que existem sessões de monitoria no planejamento, a gente não vai ter no primeiro ciclo, até que a gente finalize esses 15 dias após a segunda dose dos monitores que vão ter contato com vocês, tá? No meu caso, no caso da equipe, todos nós já tomamos a segunda dose e completamos os 15 dias até fechar o ciclo de vacinação, tá bem? Então, mas se vocês tiverem dúvidas, já pode procurar os monitores, como tem lista de exercícios, tem estudo, eu imagino que vocês vão ter certas dúvidas. Mais alguma coisa que eu preciso falar? Deixa eu ver que tem uma dúvida ali que já está me aguardando já faz algum tempo. Podemos intercalar entre aulas presenciais e online? Pode sim. Inclusive é algo que eu recomendo. Como eu disse, né, tem aulas que você
que, bem, eu já tenho que ir na UFPA por algum motivo, estou por aqui. Faz muito mais sentido que você assista a aula daqui mesmo, aproveite a vinda. Ou aquele dia que, sei lá, caiu aquela chuva torrencial, que foi uma das coisas, eu estou em Belém há pouco tempo, e eu sei que alguns dias chove em Belém o dia todo, né? Às vezes fica muito difícil sair de casa. Então assista do Zoom. Então, se tem as duas possibilidades, façam da forma que ficar mais adequada. O estudo dirigido vai até o final do ciclo 1? Vai. Ele vai estar disponível até o dia 5. E se eu ver que ainda está muito apertado, eu deixo até lá no domingo para facilitar, tá? Tive um problema com o estudo dirigido e após responder uma questão, cliquei para a próxima, quando eu quis voltar para mudar a resposta não... esse problema aconteceu com alguns alunos, a princípio, mas eu liberei agora, acho que agora você já deve conseguir. Sim. Tá, o estudo dirigido, pessoal, que é aquela parte, deixa eu voltar lá e mostrar para vocês. Hoje a gente provavelmente vai conseguir falar pouco de conteúdo, mas a gente vai pelo menos sanar algumas dúvidas. O estudo dirigido, que é esse aqui, bem, como eu disse, né, você tem um material de revisão que é uma sugestão, vocês não precisam seguir essa sugestão, é só um roteiro que foi pensado por mim de como você revisar um pouco do conteúdo de cálculo 1. Se você não quiser fazer dessa forma, revise da forma que você acha mais interessante. Não, o meu caderno de estudo está excelente, cálculo 1, vou revisar por lá. A sugestão é que você faça uma revisão de cálculo 1 e aí você vai ter um teste. Nesse teste tem 10 questões sequenciais. Para os alunos que já tentaram, em geral eu coloco esses questionários com navegação sequencial, que significa que você, quando você decidir fazer, você vai ter que abrir a primeira questão. Você pode até voltar depois, mas se você passar da questão 1 para a questão 2, você não pode voltar na questão 1. Isso porque estava dando um probleminha mais de programação no Moodle, que às vezes quando eu deixava livre, estava aparecendo de novo a mesma questão várias vezes. Só que com esse problema, alguns alunos que ainda não sabiam que estava nesse formato, eles tiveram dificuldade porque foram ler todas as questões antes de responder e depois não conseguiram voltar. Eu mudei na configuração e eu deixei para que ficasse livre. Então, se você tentar agora abrir o questionário, você vai conseguir voltar nas questões. Então, se tem uma questão que você não marcou, o que eu espero, e aí caso isso não aconteça, manda um e-mail, mas o que eu espero teve uma questão que eu pulei. Então, como agora ele está livre, o natural é que você possa voltar e responder aquela pergunta que tinha ficado sem resposta. Mas só tem uma tentativa. Então, se você já marcou, você não vai poder marcar diferente. Mas eu liberei tanto o 2 como o 4. Tem 2 questionários. São perguntas rápidas, tá, pessoal? Em geral, nem precisa de muita conta, assim. São perguntas mais conceituais para vocês. Não é nem para mim. A nota que... tá, eu tenho que falar de nota. A nota está mais associada a vocês praticarem. Não está tão associada a acertar. Então, errei todas as perguntas. Eu vou ficar com 0, porque isso vale uma nota. Não. E aí eu vou explicar isso de forma mais geral, falando em como funciona a avaliação de vocês, que é a aba que eu meio que segurei bastante, mas a gente tem que falar. Primeira coisa sobre a nota de vocês. O Projeto Newton, a equipe do Projeto Newton, elaborou um modelo de avaliação que é o que a gente conhece, é um nome famoso, que é a avaliação continuada, que é pouco comum nas exatas, né? Em exatas, vocês em geral estão acostumados a fazer o quê? Vocês fazem um conteúdo, tem 2, 3 provas e é assim que a nota de vocês é composta. E por que eu não, bem, particularmente, eu não considero tão eficiente, principalmente para o ensino de cálculo. Quem fez cálculo 1 aqui? Que tem alguns que eu sei que não fizeram, né? É muito conteúdo, né? É conteúdo pra caramba. Imagina se vocês tivessem que fazer realmente, só leve em consideração tudo que o professor de cálculo 1 falou. Imagina se na prova vocês tivessem que demonstrar que sabem absolutamente tudo aquilo, ou pelo menos 50%, né? Ou seja, porque a prova, bem, vocês têm que ter 5 de média, pelo menos, para ser aprovados com um regular, mas a prova não aborda todos os temas, é impossível, né? Teve um monte de temas, teve derivada de função que você ficou morrendo de medo que se caísse na prova você não conseguiria resolver e por sorte não caiu e às vezes caiu. Acontece. Mas o que acontece é, uma, 2, 3 avaliações é uma forma muito difícil de avaliar se vocês realmente aprenderam um conteúdo tão imenso como é o conteúdo de cálculo 1. Por isso que vocês precisam fazer outras atividades, vocês precisam realizar listas, porque tem certas questões que são complicadas, que eu não posso colocar na prova por uma questão de tempo.
Eu preciso, por exemplo, no cálculo 1, saber se vocês conseguem montar um gráfico, né? Você já aprendeu a encontrar o ponto de máximo, o ponto de mínimo, inflexão e tudo mais. E eu preciso saber se vocês realmente conseguem usar as informações para montar um gráfico, se você entendeu aquele conceito. Se eu pegar um gráfico difícil e colocar na prova, eu dou 4 horas para vocês e vocês não terminam porque dá muita conta. Na lista eu tenho mais liberdade. Na lista vocês fazem na casa de vocês, tem 15 dias para fazer, tem um monitor para perguntar, tem aquele colega que já fez cálculo 1. Então existe um motivo para que outras atividades componham. Eu também não acho justo, e aí tá, lista de exercícios todo curso de cálculo tem, tá? Estudar, pegar o livro para estudar, todo curso de cálculo tem. O que não tem tanto é dar nota por isso, né? Às vezes você faz isso em todas as disciplinas que são avaliadas só por prova, mas às vezes você não ganha nada em termos de nota. Mas de forma colegiada a gente acha que é importante pontuar também esse processo, tá? Porque a avaliação, apesar de necessária, a avaliação não avalia tudo, principalmente aqueles colegas que ficam muito nervosos na hora de prova. Eu tive um colega que ele entendia muito bem o conteúdo, mas chegava na hora da prova e ele realmente ficava muito nervoso. Eu lembro que às vezes ele tirava dúvidas minhas antes da prova, caía coisas semelhantes na prova e ele não conseguia responder. Então tem uma questão de nervosismo e tudo mais. Então por essa série de fatores que eu estou justificando vocês, o modelo de avaliação ele é continuado, o que significa que todas as atividades que vocês fizerem serão pontuadas. As listas de exercícios serão pontuadas, existe um peso, e aí isso está bem descrito aqui em fórmulas. Bem, vocês têm uma avaliação de conteúdo, essa avaliação de conteúdo vale 60% da nota. Vocês têm listas de exercícios, no caso vocês vão fazer 7 listas, uma lista a cada ciclo de atividades. Essas listas têm 20% do peso da nota de vocês. Vocês vão fazer... A sigla aqui não ficou adequada, mas vocês têm os estudos dirigidos. Deixa eu ver. Então, a letra aqui é que não deu certo, né? Deixa eu ver. MS, que era para ser um S e ficou um T, tá? Depois eu vou corrigir. Esse aqui, vocês têm 10% dos estudos dirigidos, que são esses aqui, e 10% associado a uma nota que vem das sessões de monitoria. Para quem fez o PL2, a gente enfrentou um pequeno... Existe uma sessão de monitoria, tá? Se vocês olharem lá no planner, vocês vão ver que a partir do segundo ciclo de atividades, existe uma sexta-feira que vai ser uma aula com monitores. Os monitores vão tirar dúvidas e tudo mais. Esse encontro é muito importante, tá, pessoal? No começo já era uma certa... Principalmente os alunos que não vieram, fica aquilo assim, não, mas eu não gosto, eu gosto de fazer... o diferente sempre assusta um pouco, tá? Mas... Bem, o que aconteceu no semestre anterior, que não é bem um semestre, né, que a gente está começando em outubro, mas assim, o que aconteceu no último período letivo foi que no final os alunos gostavam até mais da sessão de monitoria do que da minha aula. Então, eu fiquei um pouco triste, mas isso é positivo para a sessão de monitoria, porque é um momento que, como eu disse, vocês têm contato com alunos que têm uma linguagem um pouco mais próxima e que são muito bons e são extremamente dedicados, têm um carinho enorme pela equipe de monitoria, eles são muito comprometidos com o que fazem, tá? Então, assim, são a prata da casa, os alunos da monitoria, que em geral são colegas de curso de vocês, são alunos vindos da engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química, tem alunos da matemática, então são provavelmente veteranos de vocês aí no processo, tá? E são extremamente acessíveis e extremamente competentes também. Então, e essas sessões de monitoria vão gerar uma atividade, que no PL2 essa atividade era síncrona. Mas, em geral, as atividades síncronas têm um problema, né? Que é aquilo, um atestado, eu não pude vir naquela aula e tudo mais. Então, na sexta-feira, o professor Marcel, que é o professor que coordena a equipe de monitoria, ele é um professor da matemática que coordena a equipe, ele vai vir falar com vocês brevemente sobre como vai ser as atividades de monitoria. Vai ter uma atividade que vocês vão realizar junto à equipe de monitoria, que vai valer 10% da nota de vocês, mas ela não vai ter um caráter mais tão síncrono. Então, você vai poder entregar ela não necessariamente durante a sessão de monitoria. Você pode entregar ela na sessão de monitoria, mas você vai ter um pequeno gap onde você vai poder fazer essa atividade, não tendo essa característica mais tão síncrona, para não ter os problemas do encontro que eu não pude ir, a tempestade em Belém, a internet que caiu e coisas do tipo. As aulas de monitoria também vai ser presencial. A gente vai ter elas nos 2 modelos também, tá? E esse é um segundo motivo de por que não vai começar nesse ciclo antes deles finalizarem o roteiro, o período de vacinação.
esses questionários de questões vai ficar disponível até dia 5? Sim. Acho que essa eu já tinha respondido, vai ficar disponível até o dia 5. E a monitoria, o que vai acontecer? Os alunos que decidirem fazer presencialmente, assim que começar a sessão de monitoria, o professor Marcel vai explicar melhor, ele é o que está na coordenação da equipe, mas o que provavelmente vai acontecer é que vai ser aqui, vai ser transmitida pelo Zoom, e depois que acabar uma apresentação geral dos monitores expositores, vão ter monitores aqui disponíveis para ajudar vocês com uma lista, ajudar a resolver um exercício, então ele vai ficar rodando e ajudando vocês. Vai ter uma pequena equipe aqui. Tudo bem? Professor, sobre as dúvidas em sua aula, podem ser feitas a qualquer momento ou você prefere reservar um momento? Olha, eu tento criar esse hábito de ficar olhando muito para o monitor. Eu acho mais interessante que a dúvida aconteça no momento que ela seja dita, no momento que ela acontece, né? Porque não faz muito sentido. Eu estou resolvendo uma questão, aí de repente eu faço um passo, você tem uma dúvida, aí eu termino a conta lá na frente, aí a sua dúvida, e aí no final da aula, por exemplo, você fala assim, professor, naquela passagem eu fiquei com dúvida. Eu acho que não ajuda muito na compreensão de quem está vendo a resolução, e também não ajuda muito que outros colegas podem ter tido a mesma dúvida. Então, em geral, vocês podem ir mandando a dúvida, tá? Sempre tem alguém que fica lá em cima e ele fica grifando para mim e ampliando quando uma dúvida surge, e eu vou criando o hábito de olhar para trás para ver quando surgiu uma dúvida. Então, é claro que tem dúvidas que eu vou ter um tempo reservado no final da aula para dúvidas mais gerais, mas dúvidas do andamento, ela faz mais sentido que seja dito naquele momento e seja respondido naquele momento, porque se você não entendeu um passo, provavelmente você não vai entender dali para frente, e aí perdeu totalmente a ideia principal, né? Professor, cada avaliação vale 60% da nota. Sim. Aí cada avaliação vale, então vocês entenderam, né? Tem uma avaliação de conteúdo, 2 avaliações de conteúdo, elas valem 60%, 20% nessas listas de exercícios, que vocês vão entregar sempre até a última quinta-feira do ciclo de atividades, ou seja, vocês têm uma lista de exercícios para entregar passando essa quinta na próxima, e assim vai acontecer em todas as quintas, de uma quinta sim, uma quinta não, né? E vale 20%, vocês têm que fazer esses estudos dirigidos, valem 10%, e a atividade de sessão de monitoria vale 10%. O estudo dirigido e a atividade de monitoria, ela é mais um incentivo para que vocês realizem e tenham esse ritmo de estudo. Então eu não estou cobrando muito acertar ou não. Se não está cobrando acertar ou não, vou fazer qualquer coisa? Bem, aí você tem que entender que se só vale 20%, você precisa de pelo menos 50% da nota para passar. Então, se a atividade que está voltada para que você desenvolva a habilidade de resolver questões de cálculo, você faz de qualquer forma porque você vai garantir a nota de qualquer jeito, eu não vou controlar isso, mas você tem que entender que tem um impacto, né? Se você não sabe fazer essa questão, provavelmente na prova de conteúdo você não vai bem, nas listas de exercícios elas também são corrigidas. Então, é uma escolha, tá? E a vantagem de dar aula na graduação é que, em geral, eu lido com adultos. Então, vocês têm essas liberdades de decisão, né? A democracia é isso, a gente faz as nossas próprias escolhas e arcamos também com elas. Então, sim, você pode, se você quiser entrar agora no estudo dirigido, marcar tudo, abrir o questionário, marcar tudo falso e terminar, você vai ter a nota. Sim, você vai ter a nota. Qual que foi a relevância de fazer isso? Pô, aprendizado zero. Então, são as decisões que a gente tem que tomar na vida adulta. Eu também não sou muito feliz com elas, mas somos obrigados. Alguma dúvida, pessoal? Agora, principalmente para o pessoal daqui. O que seria digitalizar a lista? Quem quiser fazer alguma dúvida pode vir. A galera do chat é bem mais simples, né? Mandar uma mensagem do que vir aqui. Mas se quiserem levantar a mão, eu respondo também, porque eu imagino que vocês também tenham dúvidas. O que seria digitalizar a lista? Bem, as listas de exercícios de vocês resolvem um papel, pegam um A4, uma folha de caderno, da forma que vocês preferirem, resolvam. Vocês vão tirar uma foto, celular mesmo, não precisam fazer nada, não vejo a necessidade de gastar com isso, não é, sei lá, buscar uma scanner, caso vocês não tenham, não. O próprio celular, para quem as Play Stores, elas têm alguns aplicativos que escaneiam, tá? Bem, você pega o celular, pega uma folha lá de papel, tira uma foto dela e ela gera um arquivo PDF com aquilo.
Então é dessa forma que vocês fazem, tá? Tem aplicativos gratuitos, o máximo que vai aparecer é o nome do aplicativo lá, o que é totalmente irrelevante. Então, é isso que é digitalizar a lista. Aí vocês vão mandar naquela aba, vocês vão entrar lá em lista, terminei a lista, eu vou tirar a foto na ordem que eu resolvi, não precisa ser a mesma ordem da própria lista. Tira as fotos da forma que você quer que o aluno, que o monitor, que os professores que vão corrigir recebam bem, gera um arquivo PDF e manda. Aí os monitores vão corrigir isso e vão colocar uma nota lá para vocês. Uma coisa muito importante da lista, tá, pessoal? Isso é uma coisa que eu vou falar agora e provavelmente vou ter que falar de novo. É uma coisa que me chateia bastante tocar nesse assunto. Bem, pessoal, questão de cola, tá? Até um certo momento, como eu disse, uma das vantagens de trabalhar no ensino superior é que são adultos. Até um certo momento na vida de vocês, talvez era engraçado colar. Sei lá, estava lá na 9ª série, desafiar o professor, tinha uma brincadeira envolvida. Não é legal, mas está errado. Tá errado, mas eu não estou dando aula para vocês nesse momento da vida de vocês. Esse era um outro problema. Agora, vocês precisam entender uma coisa sobre Universidade Federal e sobre uma resposta aqui. Bem, essa eu já respondi. Uma coisa que vocês precisam entender. Quando vocês mandam um arquivo, seja uma avaliação, seja uma lista, que está fazendo parte do processo de avaliação de vocês em um curso, aquele é um documento, tá? Vocês assinam aquele documento, você manda no seu nome. Quando você copia um documento, bem, todo mundo já é grande o suficiente para entender que, sei lá, se você for tentar fazer um concurso e levar um documento copiado, se você for fazer, sei lá, uma prova de seleção e mandar uma coisa lá, isso é mais do que feio, tá? Isso é crime, tá? Existe um problema muito sério aí. Aí sempre tem aquele aluno que diz assim, né? Não, mas a gente estudou junto, a gente fez junto e tudo mais. Isso é totalmente estudar junto, resolver questões juntos é totalmente justificável. É isso que eu espero que vocês façam. Eu espero que vocês consigam montar grupos de estudo e consigam resolver as coisas juntos. Mas vocês têm que entender um outro lado, né? Bem, eu vou fazer junto. A gente resolveu, os dois entenderam. Eu vou escrever exatamente da mesma forma, com as mesmas palavras, porque em cálculo você já tem que justificar alguma coisa. Por que eu vou fazer isso dessa forma? Como é que a pessoa entenda do outro lado, né? A pessoa que vai ler. Aí está escrito exatamente da mesma forma. Se você conseguisse tirar o texto daqui, você conseguia até sobrepor em cima do outro. Porque geralmente quando as pessoas vão colar em cálculo, é diferente, né? Porque colar em uma coisa que você entende um pouquinho lá, você muda uma palavra, troca uma preposição. Agora, a cola da matemática ela é muito engraçada, né? Porque às vezes o aluno que está colando, ele não sabe o que é aquilo. Então ele quase pega uma folha e escreve por cima, porque ele fica com medo de se ele trocar a ordem dar errado. Vocês podem achar engraçado, mas não é. Eu já vi uma prova assim, aluno que tentou colar de outro, que ele não conseguia ver direito pelo jeito que eu estava fazendo, ele tentava colocar até a distância entre os símbolos, ele tentava manter, assim. Porque é isso, né? Às vezes você não entende, é diferente. Quando eu vou explicar o mesmo texto com as minhas palavras, a língua portuguesa eu falo, troco uma preposição, muda a ordem das frases. Agora, quando você está tentando copiar uma coisa que você não entendeu, você tem que fazer exatamente igual. Então é muito fácil encontrar colas em matemática, tá? É uma coisa assim que vocês ficariam horrorizados se vocês virem como que é evidente. Então, não façam isso, tá, pessoal? Porque existe uma discussão muito séria, né, na sociedade, importante, sobre corrupção, né? Os problemas da nossa sociedade é a corrupção dos polícias, não sei o quê. E colar é um exemplo clássico de corrupção, tá, pessoal? Não adianta nada criticar quem, sei lá, está no poder se vocês furam fila, copiam uma lista e tudo mais. Então, eu espero que a gente nunca tenha que voltar nessa discussão, que eu nunca tenha que falar com vocês sobre isso. Às vezes é melhor um 0 mesmo, tá, pessoal, porque é constrangedor, tá? É até um pouco chato eu ter que chamar um aluno e falar assim, sua lista está colada. Não tem mais graça, tá? Se em algum momento teve graça, esse tipo de coisa, a nível de ensino superior, chega a ser constrangedor, tá? Eu tenho até uma certa vergonha de ter que conversar com alunos sobre esse tipo de coisa. Infelizmente aconteceu no cálculo 2. Vocês vão ver que tem 2 modelos de avaliação. Tem uma avaliação que é presencial, uma avaliação que é remota.
Eu tive uma infelicidade muito grande na segunda avaliação de, sei lá, 5, 6 alunos terem feito uma prova e dessa exata forma que eu estou dizendo, onde você consegue sobrepor uma prova sobre a outra e estarem idênticas, tá? E essas provas foram zeradas e é muito desgostoso, sabe, pessoal? É uma coisa que eu espero, sinceramente, que a gente não passe aqui. Bem, deixa eu lembrar mais ou menos como são os meus tempos. Eu tenho até 12h50, então eu tenho 45 minutos. Professor, suas provas vão ser feitas no tempo de sua aula? Sim. Deixa eu ver se eu entendi. Suas provas vão ser feitas... o aluno pergunta se as minhas provas vão ser feitas no tempo da aula. Sim, ao tempo de aula, numa sexta-feira, que inclusive já está marcada lá no planner quando que vai acontecer. Primeira avaliação de vocês é no dia 17 de dezembro e a segunda no dia 2. Vai ser cobrado presença online, como eu disse, essa presença é gerada pelo Moodle e ela vai ser acompanhada assim. Mais alguma pergunta? Alguém aí tem alguma dúvida? Pode levantar a mão, hoje eu vou dar uma colher de chá, fique à vontade de perguntar. Não ter dúvida pode ser bom ou ruim, né? Depende, ou entenderam tudo ou nada. Vou torcer para que tenha sido tudo. Bem, então deixa eu começar a falar com vocês um pouquinho de matemática, né? A gente tem muitos temas aí que são necessários no começo, mas a parte que eu mais gosto mesmo é de matemática. Vamos tentar entender o que é o cálculo 2, né? O que o cálculo 2 trata. Eu gosto mais do giz amarelo, vocês vão perceber. A minha letra não é muito bonita, tá, pessoal? Principalmente os alunos que foram da Juliana. A letra da Juliana parece que é desenhada, infelizmente vocês não vão ter esse privilégio comigo, mas eu vou me esforçar para que seja legível, tá? Então, o que trata, né, o cálculo 2? O cálculo 2, ele generaliza o cálculo 1, basicamente introduzindo várias variáveis ou os espaços Rn, tá? Como a gente vai pensar. Então, eu vou começar falando um pouco dos espaços Rn. Mas se eu falar dos espaços Rn, falar um pouco dessa generalização que o cálculo 2 faz no cálculo 1, a gente tem que entender o que o cálculo 1 faz, né? Como o cálculo 1, ele tem algumas motivações. Existem 4 problemas que motivam o cálculo 1, vocês podem pensar assim. No caso da parte de diferenciabilidade ou de derivadas, existem 2 problemas típicos do cálculo 1, que é taxa de variação instantânea O que é a taxa de variação instantânea? Também, bem, você pode pensar como velocidade, como vazão. Sempre que eu falo de uma taxa, em geral, no cálculo 1 eu estou pensando em derivada, né? O que a gente sabe, sei lá, sobre um movimento, né? Eu tenho uma função do espaço, e aí você tem uma S de t, uma S, né? Que vai de algum intervalo de números reais, em geral, sei lá, o tempo positivo, por exemplo, nos reais, que pode, por exemplo, medir a posição de uma partícula. E vocês conhecem desde lá da física, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e coisas desse tipo. E aí a gente pensa em velocidade, né? A gente aprende que a velocidade média lá é a variação do espaço sobre a variação do tempo, por exemplo. Bem, ΔS é basicamente um S1 menos um S0. E isso aqui está associado, mais interessante, bem, ela é uma função que leva t em S de t. E aí você pode pensar em velocidade média como sendo um S de T1 menos um S de T0 sobre T1 menos T0, por exemplo, era a velocidade média que vocês conheciam. Isso aqui vocês provavelmente usaram lá para fazer a Enem e no primeiro ano do ensino médio, provavelmente vocês já entendiam um pouco o que isso quer dizer. Isso aqui é velocidade média, né? Significa que, por exemplo, se você pegar um carro, sair daqui e ir até, sei lá, o Instituto de Física,
em alguns momentos você vai acelerar, em alguns momentos você vai frear, e aí se você leva em consideração a distância daqui ao Instituto de Física e o tempo que você gastou, você vai ter uma velocidade média. Mas no decorrer você variou, né? E não, por exemplo, quando você vai passar numa lombada lá e não quer levar uma multa, o que é interessante não é só a velocidade média. Não adianta você falar para o Detran que não, mas a minha velocidade média da minha casa até lá foi abaixo de 60 se você passa a 120 por hora. Então, o que é relevante lá é qual que é a sua velocidade instantânea. E aí, o que é a velocidade instantânea é você fazer a variação de tempo ser muito pequena. E aí você tem o primeiro contato com o conceito de limite, né? Você quer, ou seja, se o tempo, se o espaço está em função do tempo, como que eu faço para saber a velocidade em um momento específico? Fazendo com que o intervalo de tempo que eu estou considerando seja tão próximo de zero. Então, eu quero a velocidade, que a gente aprende no cálculo 1 como sendo a derivada do espaço, ela é o limite, ela é essa taxa instantânea, né? Essa taxa de variação instantânea que é dada quando eu faço, por exemplo, o T1 ali tender a T0, então isso aqui seria a velocidade no tempo zero desse delta S sobre delta T. E mesmo que não seja tão interessante ficar pensando, limite, formalização de limite e tudo mais, o próprio Newton não se importou muito com as questões mais formais do conceito de limite. O Newton, o Leibniz, quando criaram o cálculo, eles entendiam o processo. Eles entendiam que, de certa forma, você consegue eliminar aquelas famosas indeterminações e chegar nesse conceito. Então, é um processo onde você, basicamente, tenta calcular esse quociente quando o T1 tende ao T0, sabendo que você não pode dividir por zero. Então você precisa de certas manipulações, você precisa entender algo que depois, em outro momento, a matemática justificou esse conceito, formalizou esse conceito, mas o mais importante é que você consiga. E aí tem aqueles casos clássicos, né? Você pega, por exemplo, o caso t² menos t0 ao quadrado, suponha que o espaço seja uma função quadrática, aí você tem que dividir isso aqui por t1 menos t0, você faz aquelas manipulações, escreve isso aqui como produto da soma pela diferença, corta a indeterminação e encontra os valores. Aí você chega, basicamente, que a derivada de t ao quadrado é 2t, que é uma coisa que vocês aprenderam no cálculo 1. Esse é um dos problemas interessantes do cálculo 1. Segundo, deixa eu não tentar me perder no tempo, é reta tangente, né? Esse é um problema de conceitos mais físicos, em geral. Tem um problema que é mais geométrico, que é o problema da reta tangente. Então você tem, sei lá, você tem uma função f de x, e aqui em x, e aí você, sei lá, suponha que isso daqui desenhe no plano a trajetória de um carro, e você quer saber, por exemplo, se aqui no x0, isso é um carro, essa é a trajetória de um carro no plano, e se aqui no x0 esse carro perde o controle, perde a direção, acontece aquilo que a gente chama de sair pela tangente, né? Ou seja, ele toma a direção tangente à trajetória, qual que seria essa direção? Ou seja, você quer saber qual que é a reta que passa por aqui. Agora eu vou tentar usar o branco para dar um destaque, né? Você quer saber quem é essa reta aqui? A reta tangente, né? Que é um problema clássico também lá do cálculo 1. Então, reta tangente. Sou canhoto, que dá uma vantagem, né? O bom de ter aula com canhoto é que eu nunca vou cobrir a parte que eu estou escrevendo. Quer dizer, eu considero. Bem, e aí, quando você se depara com um problema de encontrar a inclinação ou a equação da reta tangente, isso é um problema antigo, até mais antigo do que o próprio cálculo. Isso já era tentado, em alguns casos particulares já se resolvia antes mesmo do Newton.
você faz um processo que é, bem, eu não sei para a reta tangente, mas eu sei para a reta secante. Então, se eu tivesse um outro x1 aqui, eu teria um outro ponto, e a equação dessa reta eu conheço. Tá? Por que isso deveria ser uma reta, tá mais para uma curva, mas usem a criatividade. Essa daqui dá para conhecer. Por quê? Porque essa é uma reta que passa por x0, f de x0, x1, f de x1. Então, quando você pensa em termos de reta, bem, você tem uma reta y, né? A equação geral de uma reta é, você pega y menos y0, coeficiente angular, x menos x0. Tá, mas eu estou dizendo que ela passa também por x. Quando eu estou em x1, essa reta aqui é a reta que passa pelo x0, tá? Com inclinação m. Esse m aqui, ele vai medir o quanto que essa reta se inclina. Se você pensar que esse y0 é o f de x0, então você teria y menos o f de x0 é m x menos o x0, né? Mas eu estou dizendo que ela também passa pelo f de x1, x1 f de x1. Então, é solução dessa equação eu colocar f de x1 menos f de x0 é m x1 menos x0. Então, eu sei quem que é a inclinação. A inclinação dessa secante é f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Mas isso aqui se assemelha muito a uma coisa que a gente já até escreveu como sendo a variação de f, variação de x. E bem, se você usar um pouquinho da imaginação, você vai perceber que, dada a continuidade, algumas propriedades que essa função precisa ter, e aí o cálculo 1 discute bastante isso, se esse se esse x1 se aproximar do x0, essa reta amarela vai ficar mais próxima da minha reta branca. Então, as inclinações vão se aproximando. E aí, de novo, aparece esse conceito de proximidade, que, como eu disse no início do cálculo, se conhecia de uma forma muito mais prática do que propriamente formal. Então, você entende que a inclinação m aqui, que a gente está interessado, essa m específica, que é a tangente, ela tem uma notação que a gente chama de f' de x, eu quero no x0, então f' de x0, que de novo é esse tal do limite, quando x1 se aproxima do x0, do f de x1 menos f de x0, x1 menos x0. Então, um problema de natureza geométrica e um problema de natureza física se resolve com o mesmo conceito, essa ideia de uma aproximação infinitesimal e que de um quociente. E aí esse quociente, devido aos trabalhos do Newton, ficou conhecido como quociente newtoniano. Então esse é um primeiro ponto de interesse lá do cálculo 1. E um segundo ponto de interesse do cálculo 1 são as questões associadas à integração, né? No caso da integração, você tem dois casos. Você tem recuperar uma função quando você conhece a sua variação instantânea, que é basicamente encontrar o espaço quando você sabe a velocidade. Esse é mais chatinho de falar, então eu vou começar com o geométrico. O geométrico é área, né? Ou seja, a gente já sabia calcular a área de triângulo, quadrado, circunferência, e de repente o professor de cálculo falou para vocês que estava interessado em encontrar a área embaixo dessa curva aqui. Ou até em casos piores, sei lá, entre duas curvas e coisas desse tipo. Então, aí você viu que não ia dar para resolver usando triângulos, né? Então, quando você está interessado nessa área A aqui, e aí alguém te pergunta, bem, isso aqui é uma função f de x, a gente pergunta quem que é essa área, e hoje em dia muitos de vocês sabem que formalmente essa área A aí é a integral de A até B de f de x dx. Isso é uma forma de calcular essa área,
E aí entra a integração. E o que é muito interessante é que, como eu disse, né, esse cálculo tentando conteúdo é devido à genialidade humana. É que alguém conseguiu associar problemas desse tipo com problemas de reta tangente. E isso, se você for parar para pensar, se você ficar 5 minutos refletindo sobre isso, pensar que área e problema de encontrar variação instantânea são coisas associadas, é um salto realmente muito grande de compreensão. São coisas que existem em universos totalmente diferentes. Tanto que esses problemas de área eram estudados pela matemática e problemas de reta tangente também. E o que o Newton e o Leibniz fez foi amarrar esses dois universos com o teorema fundamental do cálculo, que associa, que diz basicamente que eu consigo calcular essa integral se eu conheço uma derivada, se eu conheço uma função cuja derivada é essa f de x. E aí também tem o problema do espaço em função da velocidade, a gente descobre que eu consigo recuperar o s de t lá do nosso primeiro problema, se eu integrar de um t0 até t a função velocidade. Ou seja, existe o problema de encontrar a taxa de variação instantânea e existe o problema de eu digo para você qual que é a taxa de variação instantânea e você me diz qual que é a função, que é o que a gente chama de uma equação diferencial ordinária e que basicamente se resolve também via integral. Tá bem, mas professor, tudo isso que o senhor disse eu já sabia. Que bom. Sim. Que bom, né? Que bom. Tudo que eu disse aqui você já sabe, é exatamente o ponto que você deveria estar para a gente começar a falar de cálculo 2. O cálculo 2 generaliza. Observe que uma coisa marcante do cálculo 1, em tudo que eu disse, as minhas funções, elas iam pelo menos de algum subconjunto de R em R. E o que o cálculo 2 vai fazer? O cálculo 2 vai mudar pelo menos um desses daí para uma dimensão maior. Eu vou aumentar, seja aqui, seja aqui. Tem um caso que é mais simples. Se eu aumentar aqui, as coisas vão mudar pouco. E é isso que a gente vai trabalhar até o final do ciclo 1 de atividades, principalmente na semana que vem. Se eu mudar só esse, se eu colocar um N aqui, o que é um Rn, né? Um Rn é uma N-upla, x1, x2, xn, que tem certas propriedades, a gente vai ter que estudar como que eu calculo distância, como é que as coisas funcionam aqui dentro, onde cada uma dessas entradas são números reais. Xi é um número real, para o i aí igual a 1, 2, até o n. Então esse é um lado. Por que esse lado é mais fácil? Porque quando eu faço esse tipo de função, que é o que a gente chama de função vetorial, eu pego uma função, por exemplo, eu vou do intervalo i da reta, ele vai aqui, por exemplo, no R2, vamos pensar que ele vai no R2. Então significa que eu estou pegando um t aqui, estou associando a ele um x de t, y de t. Mas esse x de t, se você... Bem, aqui é um R2, né? Significa que para cada número real t, eu estou associando o par ordenado x de t, y de t. Mas se você olhar só para x de t, o que a x é? A x é uma função que vai de i, subintervalo da reta, em r. Tá bem? Porque observe que ela é a primeira coordenada desse vetor. E eu disse que o Rn, no caso o R2, ele nada mais é do que duas variáveis onde as duas são reais. Então a x é isso e a y também. E essas funções vocês já sabem calcular praticamente tudo sobre elas. Se o que caracteriza as funções vetoriais são as suas funções coordenadas, e as funções coordenadas são funções reais de uma variável, quase tudo que eu posso dizer sobre essas funções, vocês já sabem porque se resume a tratar do caso de cálculo 1. E isso, independente de ser 2, 3, 4 variáveis. Se você pega uma função que vai daqui no R4, então você teria
x de t, y de t, z de t, w de t, e todas essas funções coordenadas seriam funções reais. Então tudo é muito mais simples. E aí, bem, o que é uma função que vai de um intervalo no R2? É uma coisa assim. É uma função que vai de um intervalo i no R2, que poderia, por exemplo, ser uma circunferência. Então eu pego um t aqui, por exemplo, se eu pegar esse i como sendo um intervalo 0, 2π, então, só para ficar fácil, eu posso centralizar essa circunferência. E aí o que vai acontecer é que eu considero a função alfa. Em geral eu vou usar letras gregas para essas funções, que vai do intervalo 0 a 2π no R2. E quem que é essa função? Ela é a função que leva, por exemplo, vou chamar de θ, minha variável, e ela leva esse θ em cosseno θ, seno de θ. E aí, isso é uma forma de eu levar esse intervalo da reta na circunferência que todo mundo conhece. Conseguem ver? Isso é o círculo trigonométrico, tá? Como que o raio é 1, você vai ver que se eu pego θ igual a 0, θ igual a 0, eu tenho cosseno de 0, 1, seno de 0, 0, então eu estou aqui. Aí eu vou andando, eu vou dar uma volta completa, tá bem? Então essa é uma forma. E aí nessa daqui eu posso... E agora, bem, mas professor, circunferência não é uma função. Ela não é uma função do y em relação ao x. Mas ela é uma função do R2 em função de um t. E agora a circunferência pode ser vista como uma função, a elipse, uma parábola, tudo pode ser visto. E você também tem casos que vai no R3. Você pode considerar uma função que vai de R no R3. Por exemplo, o que a gente chama de hélice. Vocês vão ter mais contato com isso, tá? A gente vai falar, desenhar no R. O professor não é um bom desenhista, mas eu vou tentar. Pensa numa função que é tipo uma mola, tá? Ela vai dando algumas voltas em torno do eixo z, então aqui eu tenho x, y, z, e aí eu tenho como se fosse uma mola, tá? Tentem usar um pouquinho da imaginação de vocês, imaginarem uma mola que está circulando ali o eixo z. E eu posso estar interessado na reta tangente a isso, ou na reta tangente aqui no R3, e tudo isso a gente vai aprender a calcular, e vocês vão ver que é extremamente semelhante a como era feito no cálculo 1, não vai ter muita novidade nessa parte. Tem um caso mais complicado, é quando eu mexo no domínio, tá? E é aí que a gente vai se concentrar mais. Porque quando eu mexo no domínio, quando a minha função agora é uma função de um subconjunto do Rn e vai em R, as coisas ficam bem mais complicadas. Eu posso estar, por exemplo, interessado numa função que x1 até xn, que vai num y, onde esse y é o f de x1 até xn. Por exemplo, eu posso estar interessado na função do R2 no R, que leva xy em f de xy. E quem é f de xy? Por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado. Bem, cenas para os próximos capítulos, mas eu vou mostrar para vocês que essa função ela é o que a gente chama de paraboloide. Ela é uma coisa assim. Tá, que nem precisa ser assim. Então ela é essa função aqui, tá? Ela é um paraboloide. Vocês vão ter que acostumar com os desenhos ruins do professor por enquanto. E bem, aqui é um pouco mais difícil, né? Porque se eu perguntasse as perguntas clássicas do cálculo 1 para essa função, algumas nem fariam sentido. O que é uma reta tangente e um ponto aqui? Reta tangente, se eu desse um ponto aqui para vocês, faz sentido falar qual que é a reta tangente? Ou qual que é a taxa de variação nesse ponto? Não, né, pessoal? Não faz tanto sentido. Porque reta tangente tem um monte aqui. Então, o que faria mais sentido nesse caso?
Se eu tenho uma parábola, o que faria mais sentido em termos de tangência? O que seria mais interessante se eu encontrasse nesse caso? Um plano, né? Exatamente. Seria muito mais interessante eu encontrar um plano, e de fato a gente vai aprender a calcular isso. Um plano que tangencia um ponto. Então já é uma coisa diferente, né? Porque aquela conta que a gente fez no cálculo 1 já não parece que vai funcionar tão bem. Então tem certas diferenças. E se eu falo de taxa de variação instantânea, mas instantânea em relação ao quê? Instantânea em relação ao x, ao y, tem um monte de direções que eu posso ir. Então tem um conceito de variação instantânea, mas que depende de uma variável ou outra. Aí a gente vai falar de derivadas parciais. Então vocês vão ver que é um pouco diferente. As coisas aqui funcionam de forma um pouco diferente. Mas vai ser bem interessante, tá? Eu adoro. E tem a vantagem de que você pode desenhar mais, né? No cálculo 1 você só pode ficar no plano, aqui dá para brincar um pouquinho. Eu desenho mal, mas eu gosto de desenhar. Eu sou o caso... Tem gente que desenha bem e não gosta, eu sou o contrário. Tá, mas para isso a gente precisa entender o espaço. Então acho que eu espero ter convencido vocês de que o mais importante agora, para a gente conseguir avançar nesse sentido de generalizar, é entender esse espaço. Porque quando era uma função de R em R, os reais eu entendo, né? Ou pelo menos eu acredito que eu entendo. A primeira professora que me falou de números reais, eu estava lá sei lá, não sei mais onde que isso acontece, mas lá pela quinto, sexto ano, provavelmente. Mas agora está me falando de um outro espaço, né? Que são esses espaços Rn. Que eu apaguei, vou reescrever, eles são essas N-uplas, né? x1, x2, xn, com os xi reais, com i igual a 1 até n. Então são esses conjuntos. O que dá para fazer nesses conjuntos? Porque observe que quando eram os números reais, eu sabia calcular a distância, eu sabia multiplicar eles, eu sabia somar, eu sabia fazer tudo. O que dá para fazer com esses conjuntos? Porque observe que as operações do espaço que eu estou trabalhando é que determina para mim como que eu posso calcular as coisas, né? Porque para fazer limite, para calcular derivada, eu preciso falar de distância. Então eu preciso saber calcular a distância, essas séries de coisas. Então esses espaços, a gente vai identificar eles como espaços vetoriais. E aí a gente tem algumas propriedades em relação a eles. Eu vou falar um pouquinho hoje, vou falar mais na sexta-feira. A gente vai identificar eles como espaço vetorial, vou explicar o que vem a ser um vetor, produto escalar, essas coisas. Mas por enquanto o que é importante entender sobre esses espaços é, primeiro, a igualdade de pontos. Quando que dois pontos são iguais, é bem óbvio, né? Igualdade em Rn. Quando que a igualdade em Rn acontece? Bem, se você tem um P e um Q no Rn, dois pontos do Rn, ele é esse conjunto que eu acabei de escrever em cima, e se você tem dois pontos, por exemplo, o P igual a x1 até xn, e o Q igual a um y1 até um yn, a igualdade vai acontecer, obviamente, você vai ter P, que esses dois pontos são iguais, se e somente se todas as coordenadas forem iguais e na ordem, né? Isso é o que a gente chama de uma N-upla ordenada. 1, 2, 3 não é igual a 3, 2, 1 nesse caso, porque a igualdade tem que ser ordenada. São N-uplas ordenadas, então isso vai acontecer se e somente se o xi for igual ao yi, sempre que o i, bem, para o i igual a 1, o 2, até o n. Essa é o mais óbvio, a igualdade acontece se ela acontece a todos. Por que você está falando isso, professor? Porque são conceitos necessários, tá? Quando que eu estou falando do mesmo ponto no Rn, quando todas as coordenadas forem iguais. Vocês podem não lembrar, mas em algum momento teve que ser necessário vocês entenderem quando que dois números reais eram iguais. Só que como aconteceu há muito tempo, talvez se tornou simplesmente uma coisa óbvia. Como isso aqui também vai se tornar. Outra coisa importante é a distância, tá? São duas coisas fundamentais. Você tem que entender quando que você está num determinado ponto, isso é dado pela igualdade, e como você mede distância. Como eu meço distância no Rn? Bem, vamos começar com os casos mais fáceis, tá? Vamos começar com N1, que é um caso... Ok.
O caso aqui, o tempo é contadinho, eu não posso me estender muito, mas eu tô ciente. O n igual a 1 é o mais fácil, né? Porque quando eu falo Rn, eu não estou excluindo o caso n igual a 1, então vocês podem pensar que o cálculo 1 vai se tornar um subcaso do cálculo 2. Quando você tem dois pontos, P e Q, e você quer a distância deles, você sabe calcular, né? A distância do P ao Q é dada pelo módulo da diferença. E aí tanto faz a ordem, tá? É basicamente isso daqui que calcula a distância. E isso é fundamental para o cálculo 1, porque eu não posso falar que um ponto está se aproximando do outro, no sentido de limite, se eu não tenho como medir distância. Aproximar está extremamente associado à noção de distância. Por isso que é fundamental. E é assim que a gente mede lá. O caso n igual a 2. Caso n igual a 2 ainda não é grande novidade também, porque é o plano cartesiano e é muito usado no cálculo 1 porque é onde a gente representa os gráficos. Se eu tenho dois pontos, P e Q, são pontos do R2, então o P é um XY, X1, Y1, e o Q é um X2, Y2. Não é uma palavra, né? Tem um nome, basicamente, que termina com esse problema, né? Qual que é o nome que diz como calcular a distância aqui? O nome de um cara que já deve ter morrido há uns 2000 e tantos anos? Pitágoras, né? O que permite calcular a distância em R2 ou em qualquer outro é basicamente Teorema de Pitágoras. Então, se você quer calcular a distância em R2, você usa o que diz o Teorema de Pitágoras. Ele diz que essa distância que eu estou interessado em calcular, ela é dada pela raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. E a mesma coisa vale no R3, e vale no R4, e vale inclusive aqui, porque isso daqui nada mais é do que a raiz quadrada de P menos Q, quando você pensa que P menos Q são números reais, ao quadrado. Porque quando você extrai a raiz de um quadrado, o que sai é módulo. É um erro típico de alunos de cálculo 1, pegar uma raiz, cancelar com o quadrado e dizer que é o que está dentro. E não é, porque a gente sabe que raiz quadrada só assume valores positivos visto como função. Então, quando você eleva ao quadrado e tira a raiz, o que sai é o módulo. Isso vale aqui, isso vale sempre. Então, a distância no Rn Tá bem, eu vou voltar porque travou no chat, tá, pessoal? Problema de internet, vou voltar rapidinho. Desde a igualdade, tá bem. Eu vou voltar aqui, só explicando para o pessoal do chat. Bem, eu estou falando um pouquinho de como funcionam as coisas no Rn, que vai ser esse espaço na qual a gente vai estudar funções, estudar diferenciabilidade, integração. E é essencial que vocês entendam bem o espaço sobre os quais iremos trabalhar. Os espaços são os Rns, que são basicamente N-uplas de números reais. Essas N-uplas, eu digo que duas N-uplas são iguais, quando elas são iguais coordenadas a coordenada na ordem, ou seja, essas N-uplas são ordenadas. A N-upla 1, 2, 3 não é igual a N-upla 3, 2, 1. É necessário que a igualdade seja coordenada a coordenada. E a segunda coisa mais importante, para que a gente possa fazer cálculo diferencial em Rn, é entender como que as distâncias são calculadas. Como que essas distâncias são calculadas? Eu vim falando passo a passo os casos mais conhecidos, né? Porque se eu estou falando do Rn, o R1, que é o próprio R, é um caso particular. E aqui a gente já sabia calcular a distância, e foi fundamental lá no cálculo 1 saber calcular a distância de números reais. Essa distância era nada mais, nada menos do que... Eu coloquei P e Q aqui só porque eu queria generalizar, mas você pode pensar que é um X e um Y, e essa distância nada mais é do que
o módulo da diferença. E como eu sei que o módulo é sempre positivo, não importa a ordem. No caso do N2, o que me permite calcular as distâncias é o teorema de Pitágoras, tá? Eu estou com um ponto aqui, que é o meu ponto P, o meu ponto Q, e eu quero saber qual que é essa distância. Não é a única forma de se calcular distâncias, existem outras geometrias que associam outras formas de calcular essa distância, mas a geometria euclidiana, que é essa que a gente trabalha e é essa que a gente vai usar no cálculo 1, calcula essa distância medindo o comprimento desse segmento. E medir o comprimento desse segmento, Pitágoras já sabia fazer 2.500 anos atrás. Eu calculo esse cateto, esse eleva ao quadrado, soma e tiro a raiz. Então essa é a fórmula da raiz quadrada. E aí eu vou generalizar e essa é a fórmula geral da distância. Então a distância de pontos P e Q, quando P e Q são pontos do Rn, ela é dada dessa forma, tá? Bem, vou escrever quem são os pontos para fazer sentido, né? O P pode ser pensado como um x1 até um xn, e o Q como sendo um y1 até o yn. Então fica x1 menos y1 quadrado mais... Reflitam um pouco sobre isso, vocês vão perceber que nada mais é do que o teorema de Pitágoras aplicado várias vezes. Pensa, por exemplo, num paralelograma. Se você refletir um pouquinho a distância de P até Q, você consegue quebrar ela em teorema de Pitágoras. Primeiro um que acontece aqui embaixo, e aí você tem o quadrado desse e o quadrado desse, te dá essa hipotenusa, e essa hipotenusa se torna o cateto desse triângulo aqui que está bem na diagonal. Você tem que pensar um pouquinho, né? Observe bem o que desce. Você quer a distância desse ponto a esse, é a diagonal do paralelogramo. Você vai ver que primeiro você precisa da diagonal desse retângulo de baixo, e essa diagonal se torna o cateto de um triângulo que está nesse plano diagonal aqui. Você vai ver que é o teorema de Pitágoras aplicado várias vezes. É a mesma coisa para dimensões superiores. Só que não dá para ver, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, a impossibilidade de ver dimensões maiores, né? Isso vai fazer com que a maioria dos nossos exemplos vai morar no R3, para que a gente consiga imaginar um pouco. Bem, então essa é a fórmula da distância. E com a fórmula da distância eu quero... Tá, agora já resolvi o problema do chat. Eu quero apresentar para vocês duas equações importantes para a gente finalizar, e aí eu vou dar uns 5 minutinhos para as dúvidas. Estou indo muito rápido? Alguém acha que eu estou... Pode falar, tá, pessoal? Esses primeiros encontros é para a gente ir um adequando a velocidade do outro. Estão conseguindo ler minha letra? Tá minimamente legível? A gente vai se acertando. Vai ser um bom curso, vocês vão ver. Bem, e dito bem, se eu sei calcular a distância, tem duas coisas que eu já posso falar para vocês. São entidades, né, são elementos do Rn importantes, que, bem, um deles vocês já conhecem de longe, o outro vocês pelo menos já ouviram falar, é a equação da circunferência. São as equações, né, da circunferência. E da esfera. Porque esses dois objetos, eles são definidos basicamente usando o conceito de distância. Por isso que esse é o momento mais natural de definir eles. O que é a circunferência? Bem, todo mundo vai falar assim, é isso aqui, professor. Bem, não dá para falar isso aqui, né? Para mim é mais fácil porque eu tenho um giz na mão. Isso daqui, se vocês forçarem um pouquinho a imaginação, se torna uma circunferência, não está muito boa, mas é uma circunferência. Mas qual que é a definição de uma circunferência? É o conjunto de pontos do plano que se distanciam de um ponto que a gente chama de centro a uma distância fixa r. Então, a circunferência de raio R e centro P, pode ser um x0, y0, é o conjunto de pontos do plano que estão a uma distância fixa R do ponto P.
A equação desses pontos é a equação x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. E da onde eu tirei isso? Bem, se eu estou dizendo que são os pontos x, y, que estão a uma distância fixa r do x0 a y0, o que eu estou dizendo é que a distância desse ponto xy ao ponto x0, y0 é fixo igual a r. Se é fixo igual a r, mas essa distância eu acabei de falar como que eu calculo. Eu calculo isso como sendo a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r. Mas se eu tenho uma raiz aqui, eu posso elevar ao quadrado, vai sair o módulo. Mas se já tem quadrado, já é positivo, então o módulo de número positivo é ele mesmo. Então eu elevo ao quadrado dos dois lados e essa aqui é a equação da circunferência. Ok? A esfera, bem, a esfera é muito semelhante. Mora no R3, mais difícil de desenhar. Mas ela é o globo, né? Ou bem, essa é a casca do globo, né? E, bem, ela também é definida basicamente usando a distância. São os pontos do R3 que estão a uma distância fixa R de um ponto dado. Então, a esfera de raio R e centro P igual a x0, y0, z0, tem equação. Bem, a mesma ideia, né? São pontos do R3, x, y, z, que estão a uma distância fixa do x0, y0, z0, igual a r. Faz a mesma continha e você vai concluir que a equação é x menos x0 quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais z menos z0 ao quadrado igual a r ao quadrado. E no R4? No R4 existem as hiperesferas e aí vai subindo e a equação continua a mesma, tá? A diferença é que em dimensões maiores a gente consegue imaginar. A visão humana só nos permite, pelo menos, bem, para a galera que é mais criativa, consegue olhar aqui e imaginar de fato uma bola, né? Mas não tem um desenho que eu faça que possa fazer vocês entenderem isso como uma esfera que mora no R4 e muito menos em dimensões maiores. Então é basicamente isso, essas são as duas equações. A importância da circunferência e da esfera vai ser que eu vou medir distâncias no R2 e no R3. Quando eu falar assim, são os pontos que estão a uma distância tal de um ponto dado, você vai entender que eu estou falando ou da própria circunferência ou do interior da circunferência. Então, aproximar, só fechando, eu tenho 2 minutos. Quando eu ia me aproximar de um ponto na reta, eu tinha um ponto lá, x. Quando eu ia me aproximar desse ponto, eu tinha duas possibilidades. Ou eu me aproximava por aqui ou por aqui. E me gerava os tais intervalos abertos, né? Eu estou próximo, então significa que eu estou no intervalo aberto próximo do x. Agora, como que eu me aproximo de um ponto aqui? Bem, se eu estou próximo desse ponto, significa que eu estou numa circunferência em torno desse ponto. Todas as direções me permitem aproximar de um ponto que está no R2. Então, o que aqui era um intervalo aberto, aqui é uma bola aberta ou uma circunferência aberta. É essa região. Essa é a região, a vizinhança desse ponto. A vizinhança de um ponto na reta é um intervalo aberto. A vizinhança de um ponto no R2 é uma circunferência. E o mais complicado, a vizinhança de um ponto no R3 é toda uma esfera. Então é assim que eu me aproximo dos pontos em dimensão maior e por isso que é fundamental entender como se calcula a distância aí. Eu vou sair um pouquinho do quadro, um pouco desorganizado, mas todo mundo conseguiu? Tá dando para acompanhar bem? Pessoal, eu quero tentar me policiar, terminar no tempo certinho. Vou finalizar por aqui.
Se tiverem alguma dúvida, bem, no chat, deixa eu ver se tem alguma que ficou. Então a equação da esfera segue... Sim, a mesma ideia da circunferência, o que muda é a dimensão. Para os alunos daqui que tiverem alguma dúvida, eu fico algum tempinho aqui. Bem, pessoal, é isso. Espero que a gente consiga ter aí um ótimo semestre. Desejo a todos aí aprovação, que acho que é o que todo mundo deve estar interessado. Então, até sexta-feira, a gente continua falando do RL. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!